Abra sua Bíblia, queridos, Salmo 23. Salmo de número 23. Nessa noite, para nós meditarmos. Salmo de número 23. Salmo muito conhecido. Diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Vamos falar junto? Vamos lá, 1, 2, 3. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Queridos, isso aqui é um salmo muito conhecido por mim e por cada um de vocês. Eu acho que não há um crente neste mundo que não conheça esse salmo. Não importa a versão da Bíblia, não importa o idioma, não há um crente nesse mundo que não conheça esse salmo. E eu tenho certeza que muitos de vocês sabem e conhecem esse salmo de cor. É o salmo que estampa camisetas. É o salmo que você entra na casa do crente e tem uma plaquinha ali na prateleira. É o salmo de frase de para-choque de caminhão, de adesivo de vidro do carro do crente. É o Salmo 23. É um salmo que fala muito a cada um de nós. Mas esse salmo, basicamente, ele tem duas grandes mensagens que eu quero apresentar para vocês aqui de forma breve. A primeira grande mensagem que esse salmo traz é que o Senhor é o meu pastor. Diga assim: o Senhor é o meu pastor. E o fato do Senhor ser o meu pastor, o fato do Senhor ser o teu pastor, o fato do Senhor ser o nosso pastor, o fato do Senhor ser o pastor da igreja, significa que Ele cuida de nós, significa que Ele nos guia, significa que Ele nos defende, significa que Ele nos protege. Veja que o salmo ele fala que o bordão e o teu cajado me consolam. O bordão e o cajado, a vara e o cajado nos consolam. O cajado do pastor, ele serve de guia. A ovelha está indo para um lado, o pastor vai lá e puxa. Veja que o cajado tem aquela pontinha dobrada, né? Ele vai lá e puxa a ovelha e bota a ovelha no caminho de novo. Então o cajado ele serve para guiar. Fala aqui que ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte. Queridos, a região ali de Israel, aquela região, ela é a maior parte do território. São montanhas e são desertos. E são grandes vales cheios de pedras, cheios de areia, cheios de terra. E muitas das vezes o pastor tinha que conduzir, tinha que guiar as suas ovelhas por aquele terreno. E não era muito difícil ele ter que subir montanhas. E por isso ele andava na beirada de precipícios, na beirada de abismos. E de um lado ele tinha a sombra da montanha, e do outro lado ele tinha o precipício, o abismo que representava a morte. Então ele fala: ainda que eu ande pelo caminho da sombra da montanha e da morte do abismo, não temerei, porque eu sei que o meu pastor está comigo. Veja que coisa maravilhosa. O pastor guia. E se por um acaso uma daquelas ovelhas ela viesse a escapulir, o pastor colocava o seu cajado e puxava a ovelha do abismo para salvá-la, para resgatar a sua vida. Fala também sobre a vara. A vara ela serve para proteção, para defesa. Quando os animais eles vinham para cima das ovelhas, o pastor pegava a vara e assim afastava, afugentava os lobos, afugentava os animais que vinham para tentar devorar as suas ovelhas. Esse é o nosso pastor. O Senhor é o meu, é o seu, é o nosso pastor. É o pastor que nos guia a águas tranquilas. Águas tranquilas representa a paz. É o pastor que nos leva a termos paz. É o pastor que nos leva a verdes pastos, meus irmãos. Verdes pastos representa fartura, representa prosperidade. Esse é o pastor que nós temos. É o pastor que no momento da necessidade, ele nos guia a momentos de fartura.
É o pastor que em momentos de tristeza, que em momentos de angústia, Ele nos leva a águas tranquilas, a águas que nos trarão paz e refrigério. Esse é o nosso pastor. Esse é o nosso pastor. O pastor que refrigera a minha alma. O pastor que guia-me pela veredas de justiça, por amor do seu nome. Ainda que você seja injustiçado, ainda que você passe por problemas e por perseguições, nós temos a certeza em Deus que o meu pastor, que o seu pastor, que o nosso pastor trará justiça quando nós sofrermos perseguições e injustiças por amor do seu nome. Toda vez que nós sofrermos por Ele, toda vez que nós padecermos por Ele, toda vez que nós formos injustiçados, perseguidos, caluniados, malditos pelo nome dEle, Ele nos dá a certeza que Ele fará justiça por nós. Esse é o meu pastor, esse é o seu pastor, e esse é o nosso pastor. Nós temos um pastor que nos apresenta na presença dos nossos inimigos. Nós temos um pastor que nos coloca diante, entenda inimigos como adversidades também. Entenda inimigos como problemas da vida. Entenda inimigos como situações que querem nos derrubar, que querem nos entristecer, que querem apresentar situações de mal e de pesar para nós. Deus nos coloca diante de cada um deles e nos unge a cabeça com o óleo dele, o óleo do seu Espírito, para que nós sejamos ungidos. Sabe o que é ungido, meu irmão? Ungido significa consagrado. Ungido significa dedicados a eles. Perceba, no momento da angústia, no momento que você está numa situação terrível, o Senhor Ele vai te colocar diante dos teus problemas, diante das tuas adversidades, diante dos inimigos que se levantam, e vai consagrar a tua cabeça com o óleo santo do Espírito dEle. Esse é o seu pastor, é o meu, é o nosso pastor. E temos aqui no verso 6 uma certeza. Ele fala assim: certamente, com toda a certeza, não tenha dúvida alguma de que a bondade dEle, a misericórdia dEle, nos seguirão todos os dias das nossas vidas, e nós habitaremos em sua casa, nós habitaremos na sua presença para todo o sempre. Aqui nós vemos a vida eterna. O meu caminho e o caminho de cada um de vocês não é um caminho fácil, meus irmãos. Não é um caminho tranquilo. Afinal de contas, nós atravessamos uma porta estreita. Nós atravessamos uma porta apertada e estamos trilhando um caminho apertado rumo à vida eterna. Nós estamos caminhando, eu e cada um de vocês, mas nessa jornada difícil, nesse caminho apertado, nesse caminho pedregoso, nesse caminho do vale da sombra e da morte, nesse caminho onde os inimigos e as adversidades elas vão se levantar na minha e na sua vida, nós temos que ter a certeza e a convicção no nosso coração, sem desmorecer a nossa fé, de que Ele estará conosco, a sua bondade e a sua misericórdia estarão conosco todos os dias, e que ao final desta jornada, ao final desta caminhada, ao final desta luta, nós habitaremos com Ele para todo o sempre. Isso é motivo de nós estarmos alegres, meus irmãos. Isso é motivo de nós darmos glórias ao nome do Senhor. Isso é motivo de nós estarmos com o nosso coração jubiloso de felicidade, de termos a certeza de que nós temos esse pastor.
que cuida de nós, que nos protege, que nos defende, que nos guarda, que nos acompanha e que estará conosco todos os dias e que nós habitaremos com Ele para sempre. Aleluia. Glória a Deus. Outra coisa que eu aprendo aqui, queridos, no verso 1 ainda, que ele fala: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Nada me faltará. Interessante falar sobre isso. Nada me faltará. Aí eu faço uma pergunta para vocês, que eu fiz para mim mesmo. Nada tem nos faltado? Tudo aquilo que você tem pedido ao Senhor, tudo aquilo que você tem desejado no seu coração, o Senhor tem atendido efetivamente? Eu tenho certeza que não. Todas as portas que você orou, elas foram abertas? Nem todas. Todas as pessoas que você orou por saúde, pela vida, o Senhor fez a obra, o Senhor fez o milagre? Não fez de todas. Aquele emprego dos teus sonhos, nem todos nós alcançamos. O carro, as propriedades, os lugares que nós desejamos alcançar, nem sempre nós conseguimos. Ou seja, mas por que o texto está dizendo que nada me faltará? Então tem alguma coisa errada com esse Deus? Ou tem alguma coisa errada com a minha fé? Eu quero te dizer uma coisa nessa noite: não está errado em nada, nem o nosso Deus e nem na tua fé. É uma questão de perspectiva, de interpretação do texto. Vamos ao texto original. O texto original ele diz assim: Adonai Hui Lo Exar. Em hebraico, Adonai Hui significa o Senhor é meu pastor. Lo significa não. Exar significa faltará. Então o texto original ele diz assim: que o Senhor é o meu pastor, não faltará. O Senhor é meu pastor, não faltará. Então tem alguma coisa estranha. Cadê o nada? Não tem no texto original. Isso ensina pra gente, meus irmãos, que nós não temos um Deus que é o nosso mordomo. Nós não temos um Deus que é o nosso garçom, que está ali à nossa disposição para nos servir a hora que nós quisermos e quando nós quisermos e daquilo que nós quisermos. Não. Não é isso. O nosso Deus não é o Deus da Xuxa, que tudo que eu quiser o cara lá de cima vai me dar. Não é assim. Não é dessa forma. Então o que é que o texto ensina para a gente? O texto ensina que Ele não faltará. O Senhor é o meu pastor, Ele não faltará. Porque se Ele não faltar para mim, se Ele não faltar para você, se Ele não faltar nas nossas vidas, nós temos tudo e nada vai nos faltar. Porque Ele é tudo para nós, meus irmãos. Ele é tudo. Ele é tudo. O texto, ele não fala sobre nada nos faltará no sentido de bens, nada nos faltará no sentido de saúde, nada nos faltará no sentido de propriedade, nada nos faltará no sentido de coisas materiais. Não é isso. O texto não aponta para coisas materiais, o texto aponta para Ele. O texto aponta que Ele não nos faltará, Ele estará presente, Ele estará conosco, porque Ele é o nosso bem, Ele é o nosso tesouro, Ele é o nosso recurso, Ele é a nossa saúde, Ele é tudo, e com Ele nós temos tudo, e nada nos faltará, porque nós temos Ele. É isso que o texto fala, meus irmãos. Nós não temos que sentir falta de nada. Nós não temos que sentir falta, porque Ele supre cada uma das nossas necessidades. Ele supre. A palavra Rui, ela também pode ser traduzida de acordo com o contexto como amigo.
Nesse contexto é pastor, por conta do texto do Salmo 23. Mas em outro contexto da Bíblia, ela pode ser colocada como amigo. Então poderia ser: o Senhor é o meu amigo, não faltará. Amém? Quantos entenderam essa mensagem? Diga amém. Quantos têm certeza que o Senhor está contigo, e se Ele está contigo, nada me faltará? Querido, Ele supre as tuas necessidades, Ele supre as nossas necessidades, Ele supre as minhas necessidades, porque Ele é tudo do que nós precisamos. Ele é o pastor que cuida de nós. Ele é o pastor que nos leva às águas de refrigério. Ele é o pastor que nos leva para os verdes pastos. Ele é o pastor que nos guia mansamente. Ele é o pastor que faz justiça em nós. Ele é o pastor que prepara uma mesa diante dos nossos inimigos e unge a nossa cabeça com óleo. Ele é o pastor que nos defende, nos protege e nos guia com a sua vara e o seu cajado. Ele é o pastor que garante que ao final da nossa jornada Ele nos acompanhará, e ao final nós estaremos com Ele para todo o sempre. Vocês creem nisso? Vocês creem nisso? Amém?